abertura. Sou Fagner Eringe, do Atelier, e como a gente estava prometendo, a gente vai apresentar uma série de vídeos mostrando como que a gente produziu o mesh bruto, um pouco do processo de criação, para ajudar você que também às vezes tem interesse de fazer a mesma coisa. A gente vai dar algumas dicas aqui, beleza? Bom, ele foi criado no Blender, que é um editor 3D, né? Um software 3D, uma plataforma para criação de modelos 3D. A grande vantagem dele é que ele é gratuito e é uma máquina poderosa, tão boa quanto o ZBrush, que é o mais famoso e conhecido. A intenção não é exatamente ensinar o uso do Blender, mas demonstrar como que eu usei o Blender. Que eu sou aluno e não sou um professor da matéria. Eu conheço um pouco e vou passar um pouco do que eu sei para ajudar quem está em interesse. A gente começa pedindo para você dar uma moral aí pro canal, dando like, inscrevendo e divulgando, compartilhando aí para ajudar a gente a fazer mais vídeos com esse tipo de orientação. O Blender é o seguinte. Aqui já estamos demonstrando para vocês como que está as nossas distribuídas as peças, né? O robô ele foi dividido em partes para que ele seja impresso numa impressora 3D e você possa montar ele na sua casa. Ou se você gosta do plástico modelismo, você pode já receber ele impresso também. Só para você fazer a pintura e tal, que faz parte da brincadeira. Para quem não conhece o plástico modelismo, que eu vou demonstrar uma foto aqui para vocês verem, para ter noção do que é, porque às vezes a pessoa não conhece. E aí eu vou tentar aqui achar uma. Eu tinha separado uma foto e eu já perdi a danada da foto. Mas ela vem uma cartela com as peças prontas e você destaca da cartela e você faz lixa, faz acabamento, pintura e essa aqui é a brincadeira. Você encontra de todo tipo de modelo possível, de carro, avião, canhão, casa, praticamente de tudo. Mas é um material que normalmente é importado, você não tem empresas brasileiras, já teve, se tem ainda, eu não conheço, que vende esse tipo de hobby. E a intenção é, agora com a apresentação a impressão 3D já está bem mais acessível, você consegue ter acesso a isso e a turma que não quer ter a impressão, mas gosta ou vai passar a gostar a partir desse vídeo, ele possa adquirir a peça para fazer sua coleção aí e tal, e o hobby. Bom, o nosso robô ele é dividido, hoje me parece que está com 45 peças, você recebe ele assim todo desmontado, e aí já informando para quem conhece a impressão 3D, a peça tem um muito bom acabamento, mas algumas falhas ainda, que vai ser apresentado lá na parte da impressão mais no final. A ideia aqui é mostrar como que eu usei o Blender para criar isso que vocês estão vendo aqui, que são as peças, ok? Elas são tridimensionais e tal, como a turma já conhece. O Blender, vou abrir a parte inicial aqui. O Blender é o seguinte, ele usa medidas próprias, que é conhecido como unidade Blender, que equivale a como se fosse 1 metro quadrado ou centímetro, né, quadrado. Cada cubo desse que você está vendo aqui, ele equivale a 1 metro ou 1 centímetro, de acordo com a sua percepção do que você for construir.
Mas aqui é como se fosse 1 centímetro. E aí ele está subdividido, como as escalas normal de medidas, né? No caso, esse cubo tem 4, ou no caso, 4 centímetros quadrados ou 4 metros quadrados. Para você conseguir encontrar a unidade métrica aqui, na aba de trabalho aqui na parte lateral direita, você encontra 3 opções de cena, e nessa terceira opção de cena que você vai achar a unidade de medida. Aqui está desligada, no caso a gente põe a métrica, você vê que a escala já está aqui em 1000, né, que é a partir de milímetro. E se você apertar na tecla N do teclado, a gente entra nas opções onde vai dar para você ver aqui, ó, 1 metro, tá vendo? Ele tá a medida passou a ser metros e centímetros, porque a gente adicionou aqui ou ligou a opção de métrica. Quando a gente entra na opção de edição, onde está aqui agora, você consegue visualizar se for aí que está 4 metros quadrados, porque a caixa, cada lateral tem isso, ou 4 metros cúbicos, né? Beleza. E por que isso? Porque a gente precisa, se caso você for se direcionar por medidas, é um pouco complicado, porque eu vou mostrar para você aqui como que é meio confuso e como foi que eu solucionei esse problema. Eu vou desligar aqui, porque ele sobrecarrega aqui a imagem, fica sujo e é ruim de trabalhar. Mas, por exemplo, aqui ele está na escala de 1 para 1. Quando a gente vai trabalhar, você tem que pensar o seguinte: sempre você tem que entrar na opção de edição aqui. Ele está sempre no objeto módulo, onde você escolhe os vários objetos que você tem e você passa para edição para você poder manipular aí o seu material e criar sua peça. Quando você altera aqui, você está mantendo a escala e fazendo as alterações, ok? Se caso você fizer a alteração fora, eu vou duplicar usando aqui a opção de duplicação, que pode ser o Shift D ou Duplicate aqui, para você ver a diferença. Quando você altera aqui na opção de objeto mod, sem entrar na opção de edição, você altera a escala aqui. O que isso vai ocasionar? Se você finalizar o trabalho dessa forma que está aqui, você acaba criando peça com tamanho e escalas diferentes. Então, se você fizer uma para encaixar na outra, ela vai dar errado, porque a escala está diferente uma da outra. Quando você exporta isso, eu vou abrir aqui agora. Esse aqui é o nosso fatiador quando você vai imprimir lá na parte final já. Só para exemplificar para vocês. Na hora que eu abrir aqui, vou abrir aqui um exemplo, o quadrado. Aí você já vê a primeira complicação com relação a escala e tamanhos. A peça aqui no nosso fatiador, que é o software que faz a divisão para poder fazer a impressão, ou ele calcula, né, para poder fazer a impressão, ele vem com a escala do Blender, que é de 1 para 1, só que aqui está 2 milímetros. Olha o tamanhozinho dele na mesa de impressão, muito pequenininho. Aí já começa a gerar a sua primeira confusão na hora de você falar assim: puta merda, que tamanho que tá a peça, né? Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, e olha. Fica perdido. É o primeiro problema. Aí você vem e pega a segunda peça sua lá que você editou com a escala errada ou no modo
Em vez de você editar aqui no modo Edit, você editou ele no modo Object Mode. Aí a escala foi alterada igual está aqui. A escala que passou a ser 1.645, enquanto que essa é de 1.0, ou seja, 1:1. E essa é quase 2. Na hora que você exportar, olha a diferença que dá. Lá no Blender você não percebeu. Passou desapercebido. Quando você vai imprimir, o que você construiu com esse quadrado não vai encaixar no que você construiu com esse, porque o tamanho está totalmente diferente, é o dobro de tamanho uma peça da outra. Por isso que é o problema de primeiro pensamento com relação à escala que você tem que ter aqui e o cuidado. É possível corrigir, você tem você tem formas de corrigir, mas quando você já está com o trabalho adiantado e você tem mais de uma peça aqui, aí é bem complicado. Que você não vai lembrar, não vai saber, e às vezes você só consegue perceber com a correria do trabalho na hora que já está impresso. Aí já era, aí já perdeu, não tem jeito de voltar atrás. Outra coisa que eu quero demonstrar aqui, e que também complica bastante a cabeça da gente quando você está É a verdade, não minto. Pensando, é a questão da direção. Aqui, por ser um ambiente 3D, ele te mostra as 3 direções, né? O eixo Z, que é o azul, que é na vertical, o eixo vermelho aqui, que é o X, que é na horizontal, e o eixo Y, que é a profundidade. Mas só que, se você entrar apertar a tecla de atalho, ou você for para a visão frontal, né, que você vê de frente à peça, engraçado que a parte que você está vendo é negativa, a positiva está lá para trás, porque ele conta o positivo daqui para trás. Isso é bem confuso, eu acho. Não sei por que é feito dessa forma. Eu sempre imaginei que o positivo deveria ser para cá e não para cá, mas infelizmente é o contrário. Você está vendo aqui a imagem negativa. Isso é ruim porque na hora da edição você começa a criar as faces da sua peça. E muitas vezes a face ela fica invertida. Aí às vezes dá problema, você não consegue saber, e é porque ela está invertida. Em vez de ela estar na direção do ponto da linha positiva, ela está na direção da linha negativa. Aí é uma chatice danada. Você corrige isso, ela tem uma forma simples de corrigir aqui. Se você entrar no Edit Mode, aí ele tem aqui a parte de normals. Essas normais é a face correta da peça ou da malha que você está sendo criado lá. Aí você entra aqui, manda ela recalcular, ele corrige. Mas dependendo da quantidade, do tamanho da peça, a quantidade de face que vai ter, vai ser estranho e às vezes você não percebe. Aí na hora que você leva lá para o seu fatiador, que é o slicer, que vem normalmente já vem na máquina, na impressora, ela acusa como erro, como se estiver faltando, como se tivesse furado, alguma coisa assim. Então é uma coisa que você tem que prestar um pouco de atenção, ou mesmo até que você se acostume, porque a parte negativa vai ser sempre o que você vai estar vendo de frente. Então isso é um pouco chato, assim, um pouco enjoado de você perceber. Mas a partir da hora que você consegue ter essa noção, né, de direção, facilita mais o trabalho. Bom, nesse pedaço aqui é isso que a gente queria falar. Agora a gente pode já entrar na questão da construção mesmo. Como eu já havia falado, eu não sou professor dessa área técnica. Eu sou entusiasta e só gosto da matéria, e eu aprendi o Blender por causa do Unity, que é uma plataforma de criar jogos, e o Blender era o software que me foi apresentado quando eu estava estudando Unity. E Unity é um motor para geração de jogos, né? E ele aceita bem as peças criadas no Unity, tem até facilidade, já o software reconhece praticamente tudo do outro. Aí eu fiquei conhecendo o Blender, gostei, sempre me interessei por 3D, e aí eu já acompanho há algum tempo.
Mas e como eu sou mais estudante do que professor, a gente acaba não aprende a lidar com a ferramenta, mas o conhecimento técnico para repassar a gente não tem, ou não sabe passar como um professor, né? Mas o que é importante aqui, quando você começar a trabalhar com a sua peça, é o posicionamento com relação a forma final que ela vai ficar e algumas ferramentas básicas que você pode usar para você criar. A primeira questão aqui é com relação ao tamanho, porque a impressão 3D ela tem um limite de parede de impressão, que é a espessura da peça. Quando eu vou dar uma pausa aqui só para achar, para mostrar para vocês. Voltando aí. Essa aqui é o exemplo do plástico modelizo, que é a intenção que a gente vai fazer. Só que isso aqui é fabricado com a máquina, né, com a extrusora de plástico, que é parecido com a impressora, mas a questão industrial é o volume muito maior. As peças vêm assim em cartela, você destaca daqui e acaba montando, no caso aqui, o avião igual esse. A ideia é fazer o mesmo, e você percebe aqui pela imagem que as peças ela tem as paredes finíssimas, né? Isso uma máquina grande consegue fazer, a impressora faz, mas de uma forma menos volumosa, né? Que uma máquina industrial que fabrica uma coisa, um brinquedo desse tamanho aqui. Como a nossa intenção é fazer isso, a gente vai produzir as peças igual está aqui, a pessoa adquire, né, o kit, e aí ele monta o personagem que está disposto aí, que é a nossa intenção lá. A gente vai fazer isso com o nosso robozinho que está aqui. Bom, pensando nisso, e como eu tinha falado da questão das unidades lá do Blender, você tem que criar ele pensando que ele vai ser no mínimo 2 milímetros de espessura as paredes, para poder ter qualidade de impressão. A impressora consegue fazer menos que isso, de 1 milímetro, mas aí a peça vai ficar muito frágil. Então você tem que pensar pelo menos em 2 linhas de impressão de parede, né? Que você configura isso na hora da impressão lá. A partir de 1,5 já fica legal já. E além da própria impressão, o que define isso é a sua construção aqui. Se você criou ela com 2, mesmo que lá a parede seja marcada com 1,5, ela já tem uma espessura de tamanho suficiente para ter resistência. É mais o tipo do filamento, mas na questão agora é só a modelagem aqui. Então, pensando nisso, se você começar a construir aqui usando essas 2 medidas, você já contando como 1 centímetro cada um, que no caso aqui seria metro, você já consegue fazer a peça de forma que ela fique resistente. A segunda pensamento que você tem que ter é a peça tem que ser exatamente igual, né, os 2 lados. Por exemplo, se você estiver fazendo no caso a caixa, essa caixa da cabine, vou abrir aqui para você ver. Eu dividi ela no meio, a parte da fuselagem que ela está dividida no meio, dá até para ver um risquinho aqui. Eu dividi ela no meio porque eu vou imprimir primeiro um lado, depois imprime o outro. Quando tiver no kit, o cara recebe os 2 lados, aí ele junta e cola. Mas a parede aqui da construção, ela tem que ter o pensamento lá da medida, que é o dos 2 centímetros. E para ficar exatamente igual, o Blender ele já tem uma ferramenta de construção que na hora da edição você vem e liga a ferramenta que chama espelho, né? Ou seja, ela vai espelhar o mirror. Entra aqui
do lado direito, na opção da ferramenta de trabalho aqui, aí tem os modificadores, você vai entrar no mirror, que é o espelhamento. Aí o que vai acontecer? Tudo que você produzir, alterar aqui, ele vai replicar no outro lado. Aqui você vê que ele você pode definir o eixo, que ele pode ser em X, que é a primeira intenção, porque a visão que você tem de frente, tudo que você fizer do lado direito ele faz do lado esquerdo aqui do X. Mas ele pode fazer também no Y, que é para trás, ou no Z, que é para cima. Às vezes você, dependendo da peça que você estiver criando, você consegue, você acaba usando essas duas opções. E você não pode dar o aplicar aqui antes de terminar a peça, porque senão ele finaliza o modificador e você não consegue alterar mais. Você tem que refazer ele. E outra coisa é que às vezes a alteração só vai aparecer na hora que você estiver na opção de Object Mode, porque aqui você está alterando, você não vai perceber. Eu vou puxar aqui para você ver. Viu lá? Ele duplicou. Então tudo que eu alterar aqui agora, por exemplo, vamos fazer uma pequena alteração. A gente vai trocar para o modo de face. Aí você aciona a face na parte de cima. A gente vai subdividir para aumentar a quantidade de faces aqui, para aceitar as modificações. E aí a gente faz uma extrusão no eixo Z, e aí ele replica lá na lateral. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? O que eu fiz do lado direito, eu não preciso refazer do lado de lá, ou fazer outra peça. Ele já faz automaticamente. E aí você já tem uma peça exatamente igual dos dois lados. E é basicamente isso que eu fiz para fazer aquela caixa lá. Eu fiz o lado esquerdo, e aí ele repetiu o lado direito, e aí quando você finalizou, você tem os dois lados da cabine. E depois eu só vim e editei separadamente as laterais para botar os detalhes, né? Alguma coisa aqui da fuselagem, né? Para ficar bonitinho. Que a gente põe umas caixinhas, umas bolotinhas, umas coisas assim que acaba ficando bonitinho. E aí, beleza. E para finalizar, o que vai acontecer aqui? Quando você terminou e você aplicou, aí ele acaba transformando em uma peça única. Ela está grudada. Na hora que você for exportar para ele imprimir, você não vai conseguir manipular lá na hora da impressão. Eu vou mandar aqui para você ver como que é. Por exemplo, a gente vai exportar o arquivo STL, é o que eu mais uso, porque é o que é mais é o que normalmente eu uso aqui, mas ele pode ser exportado em várias extensões diferentes, porque dependendo de outros programas eles aceitam ou não essa extensão STL. Eu vou colocar aqui dar o nome dele de teste para ficar mais fácil de a gente ver. E aí lá no nosso, esse aqui é o fatiador. Se você já conhece alguma coisa de impressão, você já sabe o que é. Se não, isso aqui é a ferramenta que faz os cálculos matemáticos para poder a impressora conseguir imprimir o modelo que você tem. A gente vai carregar aquele lá que eu fiz agora, usando o modelo de espelho, que é esse aqui, o teste. Aí o que acontece? Aqui é legal que já dá para mostrar duas coisas. Primeiro, a questão do tamanho, igual eu falei para vocês. O Blender, ele identifica aqui como metro, se você colocar a escala de 1000 metros, e se você abrir aqui para você ver, ele marca como metro. É como se essa peça aqui tivesse 3 metros de largura, 1,7 m de profundidade e 3.400 de altura, metros. Aí você vê como que às vezes é um pouco complicado. Lá no fatiador, olha o tamanho que tá. Isso aqui ela tem 20 centímetros, essa base aqui. Olha o tamanho que tá, nunca que é metro.
O software, de alguma forma, ele não consegue, ele não absorve essa unidade de medida lá do Blender, que aí já é um grande problema, que eu vou mostrar para vocês depois como que resolve isso. Se você entrar aqui na opção de escala, ele entende que a escala é de 1 para 1, mas aqui ele põe em milímetros. Então essa peça aqui ela tem 3 milímetros. Se você imprimir ela aí, você não conseguir nem pegar, né? Tão pequenininha que é. Ela está em 3 milímetros. Então isso é um primeiro grande problema que a gente resolve de uma forma fácil, mas que já complica se você não ficar atento com isso. Bom, e o outro detalhe é que aqui você não consegue separar as peças, por exemplo. Dependendo do tamanho e da complexidade da peça, eu sempre imprimo ela sozinha, porque se der algum problema, você perde uma. Se você botar para imprimir duas, se der problema, você perde as duas peças. Então é questão custo-benefício bem ruim. Para você conseguir manipular as duas peças aqui, elas têm que chegar aqui separadas, e ela entende aqui que é uma peça única, então não dá para você fazer isso. Como que resolve isso no Blender? Você entra aqui no modo de edição, aí você deseleciona tudo, posiciona o cursor sobre a peça que você quer e aperta a tecla L. Por que ela faz? Ela vai encontrar todos os vértices que tem ali e faces relacionados àquela peça. Fazendo isso, você aperta a tecla P, aí ali aparece a opção de separação. Quando você marca a seleção, que é o que está selecionado lá, aí você conseguiu separar as peças uma da outra. Você voltando para a opção de Object Mode, agora você tem duas peças separadas. Aí você vai e envia o arquivo, exporta ele. No caso ele vai ser o teste 2. Você exporta ele. E aí agora você vai ter as duas peças. Você vai ter o teste 1, que é a peça que está junta. E se você carregar a que a gente dividiu lá agora, que é o teste 2, aí ele vai vir uma peça única. Aqui você não consegue separar, e aqui você tem uma só. Se você exportar lá, você vai ter duas, e você vai conseguir resolver. A questão da escala, aqui você pode padronizar. Se tudo que você fizer lá, tudo que você fizer no Blender aqui, você editou certinho dentro do Edit Mode, ele vai estar padronizado. Quando você chegar aqui, mas está só com 3 milímetros, por exemplo, você altera a escala aqui do fatiador para 10, então sumiu a peça nossa. Se você alterar a escala aqui, vamos ver, aqui ele vai estar, tá na escala de 1 para 1, todas duas. Se você passar a escala dessa peça para 10, aí ele vai passar a ter 34 milímetros, que seria 3 centímetros, né? Mas ainda está muito distante do que foi produzido lá em metros. Então aqui é uma das formas de você controlar se todas as peças lá foram produzidas dentro da escala de metro do Blender. Se você padronizar aqui, por exemplo, essa peça eu vou querer tudo que eu fiz lá, eu vou querer em 10 na escala aqui do Creality, né, do Slice. Aí tudo que você trouxer para cá, você tem que passar para a escala deste programa de 10, que aí ela vai ficar igual. Isso é uma coisa bem chatinha de se resolver, mas de todas as opções que eu imaginei,
eu não consegui fazer o programa um entender o outro, a questão das medidas. Porque quando a gente altera aqui, como aqui no Blender, para você alterar isso, você teria que trocar aqui a escala, reduzir ela no caso aqui para 100, para dar os milímetros de lá. Mas mesmo assim o programa ainda identifica a escala final, que é essa escala daqui da área de construção, e a medida aqui no Blender ela altera, mas na hora da exportação ela continua bagunçada. Então é uma situação muito chata. Então eu só consegui resolver isso porque, como eu falei que o meu computador é muito antigo, consertando na escala aqui. Então lá eu tenho cuidado de produzir sempre na escala 1:1 do Blender, e aí tudo que eu tenho aqui eu ponho na escala que eu quero imprimir, aí eu altero aqui a escala 10, 5, seja lá a medida que for. Ok? Essa é uma das formas de a gente corrigir esse detalhe. E aí na próxima aula a gente traz mais informação sobre o nosso querido Brutus. Não esquece de dar seu like aí se você gostou, ou dislike se você não gostou, deixar suas dúvidas e perguntas que a gente vai aprendendo junto aí, beleza? Falou!